vestida e pedalando uma bicicleta estacionária, o que surpreende bastante a audiência, já que nunca imaginaram que roupas de ciclismo fossem as mais apropriadas para Miss Sasha. Lin-Jin, tornando as coisas ainda mais interessantes, pega o telefone da transmissão e diz que aquela posição da câmera não está boa e que o ângulo correto é este, que não parece ruim para os espectadores, mas, por esse motivo, a garota pede ao protagonista que não permita que bloqueiem a sala de transmissão ao vivo, o que, segundo o protagonista, seria difícil de acontecer, já que as regras exigem vestir-se normalmente sem maus hábitos na tela pública, o que faz com que alguns espectadores comentem que é como se vestir normalmente sem maus hábitos e que, se houver algo, não há maus hábitos ao mesmo tempo na sala de transmissão ao vivo ao lado. A quarta colocada na lista de popularidade do site estava transmitindo exatamente quando a Miss Yaya estava recomendando artigos. No entanto, mesmo sendo bem conhecida no site, ela percebe um déficit em sua audiência e, com base nisso, pergunta por que não estão alcançando as pessoas, já que venderam apenas algumas dezenas de pares. O que faz com que seu produtor se aproxime e comente que a sala de transmissão ao vivo da Miss Sasha de repente se tornou popular e muitas pessoas correram para vê-la ao mesmo tempo. A segunda pessoa mais popular no site também estava transmitindo mesmo que as duas garotas, ela estava recomendando algo, dos quais produtos de frutas eram algo. No entanto, apesar de os produtos de frutas estarem sendo vendidos, ela percebeu o mesmo déficit que a garota, já que 30% dos fãs na sala de transmissão ao vivo saíram e seu produtor a informou disso. Além dessas duas, a número 1 na lista de popularidade também estava em uma sala de transmissão que, como as outras, estava recomendando algo, cujo algo eram produtos de beleza, especificamente alguns batons da primavera, que quando ela os usou mostrou para sua audiência, que ficou encantada com o batom, ao qual ela mesma, ao ver essa oportunidade, disse que enviaria o link para que pudessem comprá-los. Enquanto ela estava enviando, ela planejava vender pelo menos 1 milhão. No entanto, esse objetivo não foi alcançado, já que as vendas foram muito baixas e antes disso seu produtor aparece para se desculpar e dizer que 80% das pessoas na sala de transmissão ao vivo foram para Miss Sasha, o que é um pouco irritante, já que uma pequena streamer que vende produtos baratos não pode roubar sua audiência. O produtor continua informando que isso aconteceu porque ela teve um convidado chamado Sr. Kanan, que fez um grande desconto e até mesmo seus próprios fãs foram comprar, e como a situação está um pouco complicada, ele pergunta o que deveriam fazer, já que a queda nas vendas atual significa que eles não serão capazes de atingir o objetivo esperado, mas fingindo para a câmera, o estranho garoto pergunta se ela ainda precisa dele para ensinar, dizendo a ela para encontrar alguém para ir à sala de transmissão ao vivo dela e denunciá-la por vender produtos vulgares. No entanto, enquanto eles estavam pensando no que fazer, tanto a dama quanto o protagonista estavam se divertindo em sua transmissão, já que estava indo muito bem. Além disso, os espectadores estão interessados em comprar e também em ver a Miss Sasha andar de bicicleta novamente. No entanto, no meio da transmissão, alguns relatórios aparecem e a Miss Sasha percebe isso e relata que de repente muitos relatórios chegam e o gerente só os avisou uma vez, dizendo que na próxima vez fechariam a sala. Isso acontece enquanto o protagonista está pensando no que fazer. Mas enquanto ele está pensando nisso, os espectadores comentam que 10 minutos são suficientes para Miss Sasha demonstrar seus talentos. Diante disso, a Miss Sasha queria dizer algo ao seu público, mas o portal a impede de dizer que esperem um momento, pois ele não sabe o que a pessoa que o denunciou pretendia, mas com voz firme pergunta o que importa para ele sobre ele e o que o público quer ver. Sem mencionar que eles estão apenas exibindo sua vitalidade juvenil e sua saúde natural, palavras que são muito bem recebidas pelos espectadores, pois acham que o protagonista está certo. Mas não apenas seus espectadores pensam assim, o dono da plataforma Coconut também acabou de ligar para dizer que o protagonista acabou de comentar é muito bom e é por isso que ele quer apoiá-lo com ações práticas, o que Lin acha perfeito. E é por isso que ele pede que eles coloquem a tela grande, pois eles vão transmitir ao vivo para Coconut. É claro, como antes, todos os seus espectadores o apoiam em sua decisão, além do fato de que graças a isso, os produtos nacionais antigos explodiram nas vendas. Por outro lado, o número 1 do site informa que denunciar é inútil, pois o dono do Coconut se manifestou a favor deles e agora eles vendem ainda melhor. De acordo com a análise,
Estima-se que o volume de transmissões da sala de transmissão ao vivo da Miss Sasha seja de cerca de 2,33 milhões. Essa informação é difícil para o número 1, pois ele está chateado com a situação e diz que o presidente voltará em breve, portanto, ela deve desafiar a Miss Sasha para um duelo. É por isso que, enquanto estavam recomendando produtos, ela recebeu uma notificação dizendo que as 3 pessoas que vimos anteriormente enviaram a ela um pedido de PK com a opção de que se a Miss Sasha quiser aceitá-lo. Ao ver isso, a Sasha fica um pouco preocupada e pergunta o que está acontecendo, pois essas 3, que são as streamers mais dominantes do mundo, estão vindo para um duelo com ela, a qual o protagonista responde calmamente que o que está acontecendo já está bastante claro. Eles fazem isso porque ela inadvertidamente roubou seus empregos e sem medo eles dizem que aceitam o PK, mas com a única condição de que as 3 venham juntas, palavras que deixam a Miss Sasha com essa expressão. Dito isso, Lin Jin, surpreso, pergunta o que está acontecendo com aquela mulher, já que ela não aceitou seu presente, mas mesmo assim, sua favorabilidade aumentou. A garota, encantada com o que ela pensou anteriormente, diz ao protagonista que gosta cada vez mais dele, o que faz Lu Yai ficar chateado e dizer a ela para deixá-lo ir e seguir em frente com essa pequena discussão. As garotas estavam meio barulhentas, o que faz com que todos lá olhem para a mesa de Lu Xi sem se importar com isso. Ao abrir a caixa, ela diz ao protagonista que ele não precisa dizer nada, pois entende da mesma forma que ele a entende. Enquanto mostrava a ele esses trabalhos, dos quais não direi para o que são, ela disse a ele que também se lembra do traje de coelho que ela costumava usar. Ela costumava mencionar, o que faz com que Lin Jin fique um pouco envergonhado pela audácia de Liu Xin e também Lu Yai reclama com sua amiga por ser tão insensível, palavras que as fazem começar a discutir novamente, o que desanima nosso protagonista. Mas alguém que não está desanimado, mas surpreso, é a garota que anteriormente acusava Lin Jin, pois ela não consegue acreditar no que está vendo, já que essas 2 belezas estão com ciúmes dele, e ela não consegue acreditar que aquele cara tem em suas mãos. E enquanto observava de longe, ela percebe como Lu Yai convida Lu Xixen para ir ao banheiro juntas, o que a outra aceita. Enquanto no banheiro feminino, Lu Yai reclama com Lu Xin, já que a atitude de Lin Jin é bastante clara e, portanto, se não faz sentido, o que não é uma opção para Xin, que pergunta à sua parceira se ela não viu as coisas no coração do protagonista, ao que elas dizem que ela deveria sair por um tempo. No entanto, essa conversa é interrompida pela garota de antes, que pede a elas que parem de fazer barulho, além de pedir às garotas que voltem à razão, já que esse homem é obviamente um mentiroso pobre e desprezível, e não é bom o suficiente para que elas comentem. Ela fica sem palavras, pois ambas são meninas de alta qualidade, e há uma longa fila de garotos que as querem perseguir, e com base nisso, elas perguntam por que lutar por aquele produto de baixa qualidade. Tanto Lu Yai quanto Lu Xin, ao ouvirem isso, simplesmente encaram a garota sem dizer nada, e depois são ignorados por ela, continuando em sua discussão, onde Lu Xin comenta que lembra que alguém disse que ele não ficaria com ciúmes. E mesmo que haja outra garota perguntando por que ele mudou de ideia novamente, a qual Lu Yai responde que sim, Lin Jin também gosta de alguém, é claro que ela não tem nenhum problema. Mas e se for uma pessoa muito irritante? Por outro lado, Lin Jin estava pensando em deixar o local, porque se essas garotas não conseguem parar de ficar chateadas quando estão juntas, ela não pode comer. Assim, ele vai sair de lá, mas antes de sair, uma voz familiar o chama. A voz vem de Yujuan, que pergunta ao protagonista o motivo de sua visita a esse lugar, ao que o protagonista responde que originalmente marcou um encontro com seus amigos de quarto, mas não esperava que aqueles 3 idiotas o deixassem. Isso, por um lado, anima a garota, já que sua família também come naquele lugar, e talvez o destino os tenha feito se encontrar, mas além disso, ele também conta a ela que organizou todas as coisas, relíquias culturais e terá uma exposição individual em 2 dias, e assim como a publicidade e outras coisas já estão organizadas. Dito isso, os 2 pombinhos se levantam ao lado do elevador. No entanto, ao descerem, a garota que o acusou anteriormente fica surpresa ao ver que o protagonista está acompanhado por outra garota, mas o mais importante de tudo é que essa garota é mais bonita que as 2 agora, e com base nisso,
Ela se pergunta por que todas as belezas o cercam, e para que isso não continue acontecendo, ela tem que expor. Segundo depois, o protagonista pergunta a Yu Yuan por que ele estava jantando com sua família. De repente, o protagonista desce, ao que a garota responde que desceu para buscar uma amiga. Curioso, o protagonista pergunta se a amiga é homem ou mulher, o que faz a garota rir um pouco e dizer que é uma mulher, conhecida há muitos anos, e a apresenta como a senhorita Janeiro. Ao se encontrarem, ficam felizes, pois não se viam há muito tempo. A mulher de pele azul queria apresentar sua amiga ao protagonista. Contudo, ao perceber, nota que a multidão não está mais lá e faria o mesmo, pois o gado se reuniu ao redor dele. No entanto, enquanto se afasta das garotas, a que o acusou anteriormente tira uma foto dele e fica impressionada, pois ele realmente sabe correr. Entretanto, enquanto isso acontece, o protagonista se sentia um pouco triste e se afastou para não prejudicar a amizade de Yu Yuan e Yan, pois são realmente bons amigos, embora não tenham confirmado nenhum relacionamento com ele. Portanto, ele não deve se sentir culpado, mas pensou que talvez brigassem se encontrassem, como Lu Yai e Lu Xixi fizeram, e isso não seria bom. Por isso, é melhor encontrar um lugar para se esconder e, ao olhar para um pianista, diz Bingo, pois essa é a melhor opção, além de se perguntar se é uma coincidência. Ele diz isso porque o protagonista adquiriu previamente o conhecimento e as habilidades para tocar piano. Dito isso, ele se aproxima do pianista com uma mentira e diz que é hora da troca de turno, já que o gerente pediu para ele vir, tirando o paletó e comentando que esqueceu suas roupas, e portanto, vai pegar emprestado o terno dele, pedindo para não se preocupar, que vai devolver depois. Além disso, o diretor supostamente disse a ele que, se não o pagarem em um dia, pagarão no próximo, o que o rapaz aceita sem problema algum. Claro, isso deixa nosso protagonista muito feliz, pois assim ninguém vai percebê-lo, além de elogiá-lo um pouco por sua astúcia. Com isso, ele começa a tocar piano de maneira maravilhosa, a ponto de as pessoas não conseguirem deixar de olhar para quem estava tocando uma melodia tão bonita. Até a garota que tentou difamá-lo fica impressionada, assim como a senhorita Yu Yuan e Yan, que descobrem que a melodia que está sendo tocada é a de Golden Old, que é encantadora, mas ainda mais quando tocada pelo nosso protagonista, fazendo as pessoas realmente aproveitarem. Por outro lado, os amigos ficam surpresos ao reconhecer que a pessoa sentada tocando uma melodia tão bonita é Lin Yin, o que é muito agradável para eles, pois, como mencionei antes, a melodia é muito bonita, a ponto de as garotas verem nosso protagonista como um deus, pois ele brilha de maneira maravilhosa e fenomenal. E graças a essa melodia, as garotas começam a imaginar uma vida com nosso protagonista, tanto Yu Yuan, a senhorita Yan, a bela Lu Yai e até a ex-namorada do protagonista, que, ao imaginar isso, dizem que são muito sortudas por tê-lo, enquanto uma delas também diz que sente saudades dele, além de ser muito charmoso. Nossa, divide isso que fumou. Brincadeiras à partes, então bora voltar ao foco. Rico e bonito. Graças a todos esses pensamentos positivos, a favorabilidade de Yu Yuan aumenta, mais 20%, cuja favorabilidade total é de 74%, continuando com a favorabilidade de Jan, que aumentou mais de 10%, cuja favorabilidade total é de 87%, e, finalmente, a favorabilidade de Lixi, que leva a 5%, totalizando uma favorabilidade de 99%, cujos aumentos na favorabilidade impressionam o protagonista, que se pergunta se talvez tenha tido um ataque cardíaco. Dito isso, as pessoas se aproximam dele para bajulá-lo, e antes disso, ele diz a si mesmo que acabou, pois ele ainda quer manter um perfil baixo e não chamar a atenção. E, já que isso é o que importa agora, ele se pergunta como poderia ou deveria encerrar isso, já que, na verdade, foi descoberto, e por causa de sua música de piano, ele não recebeu uma onda de favorabilidade, e até Luishin está a apenas 1% de completar o contra-ataque. No entanto, por sorte para o protagonista, naquele momento as pessoas acabam se afastando, pois o professor de piano mais famoso de Janjan está lá e quer ver o homem que acabou de tocar Gordon H, pois ele é um grande talento. E se ele seguir sua equipe, ele garante que, dentro de um ano, ele será alguém muito reconhecido. No entanto, essa proposta já é tarde demais, já que nosso protagonista, ao mesmo tempo que vê essa oportunidade, acaba saindo silenciosamente, e enquanto escapa, agradece. Ser descuidado e não olhar para frente, ele é atropelado gravemente por uma garota em uma moto, embora eu ache que o maior impacto foi na garota. Diante disso, o protagonista se levanta para ver se a garota está bem,
e ao se aproximar, fica agradavelmente surpreso ao ver que a garota é uma conhecida, pois é a senhorita Shen Aldon, que também acaba reconhecendo nosso protagonista. Depois de dar esse olhar, a senhorita Shen pergunta se ele pode levantar a moto, já que a perna dela está presa. Mas algo que deve ser levado em consideração antes de levantá-la é que a moto é muito pesada, e, portanto, ao levantá-la, você deve virar o guidão para o lado e próximo ao seu corpo, e então agarrar a parte traseira. No entanto, essa informação foi em vão, pois o protagonista acaba surpreendendo, deixando-a sem palavras. Mas reagindo, ela pergunta como ele fez isso, já que a moto pesa 170 kg, ao que ele responde que talvez seja porque ele é muito forte. Mudando de assunto, ele pergunta se ela está machucada, o que pessoalmente eu diria que o que se vê não se pergunta. Mesmo assim, a garota diz que está bem, pois frequentemente tem ferimentos leves assim, e até teve uma fratura da última vez, o que deixa o protagonista assim. A garota, além disso, menciona que o agradeceu no cruzeiro, mas não conseguiu se comunicar com ele desde então. Além do fato de que ela quer devolver o cruzeiro que ele deu a ela, pois, na realidade, no entanto, a garota não termina a palavra, já que quando ia dizer isso, o protagonista acaba escapando novamente, mas diz a ele que pode doar o dinheiro para as crianças nas montanhas ou para aqueles que precisam. E, tendo dito isso, ele nos diz que está surpreso com sua força, já que, como a garota disse, a moto pesava 170 kg, o que o faz se perguntar qual é o conceito de seu poder de nível 5 atual. E bem, a melhor maneira de descobrir isso é indo para a academia, e nossa trama sabe disso porque, por curiosidade, ele vai para a academia amanhã para conferir. No dia seguinte, Lin Jin já estava na academia, enquanto observava cada uma dessas pessoas fazendo exercício, ficou impressionado, pois havia muitas pessoas se exercitando logo de manhã cedo. No entanto, como o protagonista tinha seu olhar direcionado para uma garota, alguém se aproxima dele e diz que ela é muito bonita, pedindo-lhe para ajudá-lo a falar com ela. Claro, como o protagonista não está procurando por isso, ele recusa imediatamente. No entanto, esse rapaz, que é o treinador do lugar, diz a ele para não se preocupar, já que não é para pedir o número dela imediatamente. Enquanto mostra o quão definido ele é, comenta que garotas em forma não gostam de caras fracos, e portanto, ela deve ser como ele. Com isso dito, ele se apresenta como Enlong, o treinador medalhista de ouro daquela academia que pode personalizar um curso para ele e desenvolver músculos grandes em 3 meses. No entanto, embora a proposta pareça interessante, o protagonista rejeita, pois ele só veio para medir sua força. O treinador, sem mais delongas, o deixa, enquanto pensa consigo mesmo que esse rapaz é fraco. Segundo depois, Lin Jin, enquanto observava isso, se perguntava como usar o equipamento e, ao ver uma garota passando por ele, perguntou se ela sabia como usar a máquina de leg press. Ele precisava sentar lá e assim ela lhe dá as informações que ele precisa. Máquina. Isso é chamado de máquina de leg press e você precisa se sentar. Aqui, você empurra esta parte e há pinos de controle em ambos os lados. Ah, é isso. Obrigado. Beleza detectada. Iniciar missão de contra-ataque. Nome da missão: SH Ling. Idade: 24. Quando sua afinidade para com o anfitrião excede 90%, 10% do ouro gasto na contramissão será devolvido ao anfitrião como riqueza pessoal. Quando a afinidade dele para com o anfitrião atinge 100%, a identidade e a filiação entre o anfitrião e o alvo serão alteradas. Afinidade para com o anfitrião: 0%. O sistema é impressionante, ele pode detectar até mesmo o uso de boné e máscara. Ele tem uma função de transparência, certo? Enquanto estiver perto, consigo detectar se a outra parte está passando por cirurgia plástica. Bem, vamos tentar o peso mais alto primeiro. Como esperado, ele é um novato e não faz ideia do que é 600 kg. Bom dia, treinador. Venha, vamos aquecer. Como ela é sempre bonita com um chapéu e máscara, ela é algum tipo de artista. Bem, não é ruim. Agache um pouco mais. Sim, sua bunda um pouco mais para trás. Você sente os músculos esquentando aqui. Relaxe um pouco mais, e eu vou te ajudar. Treinador, essas ações suas são demais. O que você quer dizer? Estou me concentrando em fazer exercícios de aquecimento para você. Você suspeita que estou me aproveitando de você? Se o próximo treinamento for assim, por favor, treinador, me dê uma rotina diferente. Eu não estou acostumada com contato físico com as pessoas. Tudo bem,
Vou mudar a rotina para você. Parece que não consigo fazer isso sem deixar você sofrer um pouco. Pulos para frente por 1 minuto. Burpees por 1 minuto e depois avanços alternados por 1 minuto. Vamos fazer mais uma série. Treinador, essa intensidade não é muito alta. Eu tenho que fazer isso aos poucos, não é? Se você gastar dinheiro para comprar minha aula, eu serei responsável por você. Caso contrário, se não funcionar, seu dinheiro será desperdiçado. Até mesmo a reputação deste treinador vencedor de medalha de ouro será prejudicada. Você entende que as aulas de fitness exigem esforço. Se não, você não pode fazer isso ou aquilo. No que posso ajudar? Vamos continuar. Está um pouco cansativo. Eu tenho me escondido por 2 anos por causa da empresa e tenho perseverado. Finalmente consegui um papel em um filme da Netflix. Então, tenho que parecer o meu melhor. Você não aguenta muito mais. Até mesmo um treinador ficaria exausto fazendo isso. Não seria ótimo se ela admitisse o erro rapidamente e aceitasse minha primeira rotina de exercícios? Uau! Não conheço muitas mulheres desse calibre em 1 ano. Venha para minha mesa. Cordeirinho, vá codificado. Derrotada. Ela ficou sem energia. Ei, ela é a garota com quem acabei de ter uma missão de contra-ataque. O que há de errado com ela? Este é um quarto de treinamento privado. Saia. Qual é o sentido de ter um quarto privado quando você desmaia? Afaste-se. Vou fazer uma RCP. A frequência cardíaca dela está muito rápida. E ela ainda está respirando. Você quer fazer RCP? Tem senso comum. Fique quieto. Como isso poderia acontecer? Apenas para fazer exercícios. Chame uma ambulância. A ambulância levará pelo menos 15 minutos. Minutos se passaram e estou com medo de que possa ser tarde demais. Quero escolher habilidades porque o hospedeiro atingiu 100% de contra-ataque e pode escolher qualquer habilidade do nível S ao nível C. Você deseja começar a procurar na biblioteca de habilidades? Dê-me uma habilidade que possa salvá-la agora. A habilidade foi selecionada. Maestria em Medicina Tradicional Chinesa. Minha cabeça dói tanto. O conhecimento claro não se eleva. O Qi afunda para baixo. O sangue não chega. O espírito divino perde sua nutrição. Esta é uma expressão usada na medicina tradicional chinesa para descrever um estado de desequilíbrio energético e de saúde. Refere-se à falta de circulação do Yang, a energia quente e ativa, e do Qi, a força vital, no corpo, causando uma deficiência de sangue e nutrição para o espírito, mente e consciência. O que ele está fazendo parece estar pressionando pontos de acupuntura para salvar a garota. É útil julgando pela sua pouca idade. Ele não parece ser um praticante experiente de medicina chinesa. Isso não vai machucá-lo, certo? Você não pode ficar parado na sua situação atual. Vou ajudá-lo a se apoiar contra a parede. Isso é incrível. Considerando quão jovem você é. Eu não esperaria que você fosse um especialista. Quando vi essa garota tremendo, me senti desesperado. Meu irmãozinho é incrível. Se você agir com coragem, pode aparecer nas notícias. Obrigado. Mas, por favor, não se aglomerem ao redor dele agora. Ele precisa descansar em um lugar bem ventilado. Foi você quem me salvou. Obrigado. A afinidade dele aumentou mais 15%. A frequência cardíaca rápida é a principal causa do desmaio. Você acabou de fazer algum exercício extenuante. Quando ele estava treinando, o treinador disse que esse tipo de exercício é necessário e eficaz como instrutor. Você deve conhecer muito bem qual nível de exercício é apropriado para o estado físico de seus alunos. Você fez isso de propósito ou acidentalmente, pedindo a ele para fazer um exercício extenuante que estava além de sua capacidade física? Ele não é um treinador medalhista de ouro. Por que faria esse tipo de erro? Eu só queria fazer RCP. Como alguém pode se tornar um instrutor sem conhecimento médico básico? Como ousa questionar minha profissionalismo? Sou um instrutor de fitness certificado. E você? O que tem? Nada, certo? Você é um médico barato de medicina chinesa. Ela desmaiou devido a alguma doença oculta. Ela desmaiou por um tempo e acordou sozinha. Você apenas teve sorte e está aqui fingindo. Não discuta com esse tipo de pessoa. Vou pedir à recepção para cancelar o curso e obter um reembolso imediatamente. Espere um momento. Você acha que, depois de manchar minha reputação, pode sair assim casualmente? Eu desafio você apenas para salvar minha reputação. Se você disser não, nunca mais voltará para a Academia Wells. Bem, aceito esse desafio. A verdade é que não me importo se volto ou não para a academia. Ele queria uma razão para te vencer. Aquele cachorrozinho na frente ousa desafiar? Ele está realmente cansado de viver. Ou não é apenas um treinador muscular,
Coach Won tem outra identidade. Won ganhou 3 campeonatos consecutivos na competição de boxe subterrâneo da cidade de Yanjian. Embora tenha deixado o boxe subterrâneo e seja treinador aqui há 2 anos, ele não perdeu um único dia de treinamento. Tudo que você pratica são golpes mortais. Você não vai usar luvas de boxe. Não é necessário. Não estou acostumado a usar essa coisa. Seu cachorro morto. Ele é muito rápido. Os movimentos de seus punhos são amplos e distantes. Então é fácil esquivar-se. Este boxe é um golpe fechado com movimentos pequenos e curtas distâncias. Se não fosse pela agilidade no nível 5, eu não seria capaz de evitar. Essa pessoa definitivamente não é um instrutor comum de fitness. Até mais tarde. E não. Como pode ser? Obrigado pelo seu ensino de boxe. Beneficiei muito. O irmão Won. Inesperadamente, a ambulância que acabará de ser chamada para salvar aquela garota seria usada neste momento. Eu tenho algo para te contar. Eu tenho um pedido que pode não ser justo para você, mas considere. Esta é minha gorjeta, mais o bônus de bravura atual. Porque minha profissão é relativamente sensível. Eu não quero que esse assunto apareça nas notícias e depois se espalhe. Eu sei que não é muito dinheiro, mas é todas as minhas economias. Eu só espero que você possa manter isso em segredo. O fato de eu ter desmaiado na academia pode se tornar uma notícia negativa e afetar meu grande filme online que começará a ser filmado em uma semana. Minha situação atual. Não consigo tolerar surpresas. Apenas espero que essa pessoa seja uma boa pessoa e vá até o fim. Aceite meu dinheiro e finja que nada aconteceu. Tenho medo de que ele se recuse a aceitar e depois vire para procurar repórteres. Não se preocupe, vou manter em segredo. Após receber seu dinheiro, a quantia recebida é de 60 mil ienes. Obrigado novamente. A afinidade aumenta 5% do nada. Agradeço a todos pelos conselhos. Amo vocês. Jiu Linin não veio hoje. Mesmo que você não compre presentes, tudo bem vir e dizer olá. Quando o empresário investe, ele deve ter rentabilidade. Linin gastou muito dinheiro comigo, mas nunca me pediu nada. Ele quer que eu tome a iniciativa de entregar na porta dele. E os homens são meus caixas eletrônicos. Não vou tomar a iniciativa de procurá-los. Olá, irmão Linin. Irei à sua casa novamente na próxima semana. Vou gravar um curto vídeo na base de cinema e televisão Yanga. Você virá me ver, certo? Uma semana depois, irmão Linin. Você sentiu minha falta? Claro que sim. Estou tão feliz em vê-lo quanto estou em dívida com você. No entanto, lamentando o caso, é assim que vamos encerrar este vídeo. Mas se você gostou, deixe seu like. Se quiser a continuação, deixe seu like.